Bom dia a todos e todas, estão todos aqui entrando e nós estamos aqui pontualmente, 6 da manhã, todos estão me ouvindo? Estão, todo mundo conectado. Um feliz sábado a todos vocês, que Deus nos abençoe a começar mais um estudo. Entre elas, 6 da manhã, mulheres guerreiras, hein? Acordando cedo para estarmos aqui juntas. Isso é uma cosmovisão, né? A nossa cosmovisão diz assim: eu preciso acordar cedo para estudar a Bíblia. Vai ter gente que vai falar assim: eu preciso dormir até tarde, não preciso estudar a Bíblia. Tudo isso depende de como a pessoa entende a natureza das coisas. Vocês concordam? Abre o áudio aí, gente. Me fala oi, eu tô ouvindo só minha voz. Tô brincando, gente. Não é para abrir, né? Mas, amigas, bom dia, bom sábado. Que Deus nos abençoe a estudar mais uma vez esse tema tão importante desse trimestre sobre educação, né? Sobre redenção. Eu gostaria de pedir para a Thalita, pode fazer a oração inicial para nós? Tudo bem? Tudo bem, Dri. Bom dia. Vamos orar, então? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu vida, Senhor. Acordamos, Senhor, hoje, cheio de vida, de esperança, de alegria para podermos estar aqui. Alguns, Senhor, talvez não com tanta alegria, mas estão aqui. Nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos agora lhe pedir que o Espírito Santo possa estar conosco, que o Senhor fale, não nós. E que o Senhor também atue nos corações. Que o Senhor prepare cada coração que vai ouvir o que vamos dizer aqui, o que vamos discutir aqui, para que possamos compreender ainda mais a tua vontade para a nossa vida. Para que possamos compreender o que o Senhor quer e o que o Senhor quer que passamos para as outras pessoas para frente. E seja, Senhor, também com as pessoas que estão doentes, estão enfermas, Senhor, amigos, parentes, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles. Que o Senhor continue nos protegendo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá? Os olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Todo mundo prontinho para quem está começando, para quem acessou hoje pela primeira vez, só recordando, nós estamos juntas estudando todos os sábados aqui nesse encontro, a lição da Escola Sabatina, cujo título é Educação e Redenção. É um guia, né, de estudos em que toda semana nós temos um tema que está assim, meio que a divisão de um tema maior, né, de educação, e cada semana a gente estuda um aspecto que envolve esse tema maior. E o assunto dessa semana, os olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Que palavrão é esse, né? Cosmovisão. Eu, até um tempo atrás, não parava tanto para pensar nessa palavra. Olha, eu posso afirmar para vocês que eu parei a pensar mais ainda nessa palavra quando eu me tornei mãe. Por quê? Porque a minha cosmovisão mudou em muitos aspectos depois que eu me tornei mãe. Eu já tinha, né, uma cosmovisão bíblica bem estabelecida na questão religiosa, mas assim, quando eu digo que é uma palavra que traz tanto significado numa palavra só, eu fico impressionada com a nossa língua, né? A gente consegue trazer muitos significados, muitos conceitos em uma palavra, né? Então é tão bom, né? Quando a gente quer falar tanta coisa, uma palavra resume tudo. Então, se eu pego essa palavra, cosmovisão, apenas, e olho no dicionário, ela vai traz uma definição enorme. Por exemplo, eu estava copiando aqui, maneira de ver ou entender o mundo, as relações humanas, os papéis dos indivíduos, o meu próprio papel, a minha visão de ciência, de religião, de como esse mundo foi criado, ou para que eu existo, para onde eu vou. A definição da palavra é enorme, mas é tão bom, eu gosto disso, porque você fala essa palavra, se a pessoa está por dentro, estudando o que ela significa, ela resume tudo, né? E por que eu disse que quando eu me tornei mãe, eu comecei a pensar muito nessa palavra?
Porque as mães, principalmente aqui falando entre nós mulheres, mas as mulheres, as mães, elas precisam muitas vezes estar, elas precisam não, elas estão baseadas numa cosmovisão para tomar suas decisões, né? Então eu tive que entender e até mesmo rever a minha cosmovisão de papel de mãe para tomar muitas decisões que eu precisei tomar com relação à minha vida profissional, com relação a como entender as coisas em casa, como eu deveria educar minha filha, as minhas filhas. Então, a cosmovisão, ela é importante, ela existe, ela está em todos os lugares e ela não é neutra. Esse é um ponto, né? Então, a gente precisa entender isso. Não existe essa... Qual a sua cosmovisão? Neutro. O que é uma cosmovisão neutra? Não existe, porque até se você falar que é neutro, você já está estabelecendo uma cosmovisão. Você já está definindo que a sua visão é neutra, então você aceita tudo. Então não há um parâmetro, né? Então, a cosmovisão, como seres humanos, nós nunca vamos ver o mundo de uma posição neutra. Quando eu estava fazendo um curso, eu tinha uma professora, minha orientadora, que ela era tão, como eu poderia dizer assim, tão decidida na sua cosmovisão, que me influenciou para a questão da cosmovisão bíblica e religiosa. Eu falei, poxa vida, ela é tão decidida na cosmovisão dela que é praticamente uma religião. Aquilo que ela acredita é tão forte, é tão assim, marcado em tudo que ela faz. Ela quer mostrar isso. O pano de fundo é esse. Ela quer mostrar uma visão X. E aquilo interessante, quando nós estamos com isso muito bem estabelecido na nossa mente, ela me deu um exemplo bom. Apesar de eu não concordar, não aceitar a cosmovisão dela, ela me deu um exemplo bom de alguém que está decidido naquilo que ela aceitou. Então, no nosso caso aqui, entre amigas, entre mulheres, estudando, será que é possível nós aqui estarmos juntas, cada uma com uma cosmovisão, e está tudo bem? Está legal? O que vocês acham? Talvez sim ou talvez não. Por que eu falei sim? Porque dentro da cosmovisão existem diferenças, nós somos diferentes, é impossível todo mundo pensar exatamente igual. Mas na questão da cosmovisão bíblica, cristã, no arcabouço maior, nós estamos, pelo fato de estarmos juntas aqui reunidas, nós estamos sim estabelecendo uma visão marcada, bíblica, religiosa, do que a gente tem que é o melhor para a nossa vida. E por isso estamos aqui até recapitulando esses estudos juntos, essa lição junta, né? Então, até aqui, até a lição 4, nós estamos na quarta, estudamos a quarta lição, até aqui nós já estamos construindo. O que nós estudamos até aqui? Estudamos sobre a entrada do pecado, estudamos sobre como era a educação no Éden. Isso tudo veio construindo um filtro da nossa visão do que é educação. E agora a gente precisa entender que esse filtro que nós mesmos estamos construindo, nós precisamos passar. Ele precisa fazer parte da educação que a gente quer oferecer para os filhos ou que a gente precisa receber, né? Então esse filtro ele é chamado de cosmovisão e ele é essencial que nós ensinemos aos jovens. Então, o que a gente precisa ensinar? Tudo o que a gente pensa, essa palavra resume. E essa cosmovisão nada mais é, no nosso caso aqui, propositadamente, os olhos de Deus. Então, entender o que Deus quer passar para nós. Eu acho que era isso que ele queria dizer lá no Éden. Gente, entenda quem eu sou, vocês vão entender a minha cosmovisão e vocês vão ser felizes. Aceite isso, né? Mas nós, muitas vezes, ficamos, procura aqui, procura ali, lê aqui, lê ali, busca, 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 e a gente acaba se perdendo em muitas cosmovisões e não consegue estabelecer algo fixo, né? Que são os olhos do Senhor. Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu continuo falando aqui. Rodri, eu queria comentar, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. A ideia de cosmovisão, né? Eu realmente não entendi o que significava. Mas eu estava pensando que por muito tempo, enquanto
somos crianças e jovens, isso não é sistemático em nossa mente. É uma coisa que nós vivenciamos e vamos adquirindo essa visão, né? A visão de mundo. Então, o que os meus pais me ensinaram, o ambiente onde eu estava, o que eu aprendi, foi formando a minha visão. Muitas vezes a nossa visão de mundo, ela não é a ideal, a dos olhos de Deus. Por isso nós temos que estudar a visão de Deus. E é exatamente isso que a gente aborda logo na lição de domingo, os olhos do Senhor. Então, essa palavra, e eu digo, eu concordo com a Aline, que eu também muitas vezes ficava, vou ficar falando essa palavra aí e tal, mas ela é muito importante. Nós precisamos entender o que é cosmovisão, porque é como se fosse, eu estou aqui, ó, um quadro, vocês estão vendo aqui atrás? Um quadro. Se eu quiser olhar as coisas, vou pegar aqui, se eu consigo melhor. É um quadro, eu faço um quadro, e ali dentro desse quadro eu vou ter uma visão dentro daquele formato, né? Aquele formato é o que vai basear, né, naquilo que eu vou me basear, né? Mas esse formato não é algo quadrado no sentido negativo da visão, mas assim no sentido de que por onde eu vou começar, por que ângulo eu vou encarar as situações. E aqui a proposta é que nós encaremos por meio dos olhos do quadro, do arcabouço divino, né? Então, e aí vem a lição vem trazendo assim, várias comparações, né? Na lição de sábado fala sobre essa questão assim, de alguém enxergar os animais falando e numa situação X, na de domingo falando da questão da teoria, né? De várias teorias que existem. E é tão engraçado, chega a ser engraçado nós lermos algumas coisas assim, cada um acredita numa coisa, né? Só que aí a gente pode olhar, perceber que nessa de escolher a sua cosmovisão, a de Deus é única. Se você escolhe uma outra, você automaticamente pode estar descartando, né? Você pode estar descartando a visão de que Deus que os olhos do Senhor estejam naquela cosmovisão. Então existem, como diz aqui nessa questão de uma teoria curiosa, né? Que levanta uma questão crucial. Qual é a natureza da realidade? O que eu acredito, onde eu estou, para onde eu vou, e por incrível que pareça, a gente pode, sem querer, sem estudar, sem ter esse propósito, criar filhos meio que alienados, eu não sei, eu estou aqui, ou então não ter um propósito específico, né? Então, veja, aqui vem falando sobre essa questão, né, do que foi criado do nada se formou, então essa é uma cosmovisão, ou então eu posso acreditar que foi criado por um ser divino, por um Deus, né, o universo. Então, eu posso achar que uma coisa é mais racional, mais lógica, a outra é mais ilógica. Então, se eu começar a ficar pensando, racionalizando em cima de várias opções de origem do universo e das questões da vida, eu posso ficar perdida num mar de observações. Mas Deus é tão bom, Deus é maravilhoso, que desde lá do Éden, ele vem mostrando quem ele é. Esse era o princípio, era o primeiro propósito da educação, conhecer a Deus e quem ele é. Então ele já tem a cosmovisão marcada e ele quer nos ensinar isso. E os textos bíblicos da lição de domingo são maravilhosos. Bom seria que tivéssemos tempo de ler cada um, né? Salmos, Provérbios. Quem diz que não há Deus é nécio. E está lá. Claro. Quem diz que não há Deus é nécio. Ponto. E aí, hoje em dia, a gente fica com medo, assim, né? Eu preciso tomar cuidado, né? Tenho que tomar cuidado nas palavras, mas, assim, muitas vezes a gente fica com medo de afirmar. Deus existe. Ele Ele fez, Ele fará. Ele redime, Ele transforma. Ele é poderoso, sim, para fazer para nos ajudar nesse processo de redenção. Então, assim, sabe, ser corajoso, como eu comentei dessa minha professora, ter essa cosmovisão firmada, estabelecida e sem medo, porque ele não erra. A gente está junto com quem não erra. Nós erramos, mas nós estamos juntos com quem não erra. Temos esse privilégio, né? Outros textos dizem, os olhos do Senhor estão em todos os lugares.
Isso quer dizer o quê? Que ele existe. Se os olhos dele estão... Ele existe. Ele veio ao mundo. Ele afirmou, eu sou o Senhor e não há outro. Né? Um espírito desceu do céu. E aí nós vamos tirando todas essas palavras dos textos que foram destacados aqui, de Isaías, de Lucas, né? Então, é importante ter bem fundamentada essa cosmovisão. Isso é crucial no nosso propósito educacional, né? É uma questão crucial em nossa cosmovisão de mundo, né? Então, eu encerro essa parte dizendo aqui o finalzinho, que diz assim, ó, é fundamental para toda educação cristã a realidade não apenas de Deus, mas do tipo de Deus que ele é. E olha só, percebam aqui, irmãs, que volta, amigas, que volta lá para aquela primeira lição. Deus queria mostrar para Adão e Eva o quê? Qual era o primeiro item do currículo da escola de Deus? Mostrar para eles quem ele é, o caráter dele, revelar o caráter dele. E aqui volta esse assunto. É fundamental para toda a educação cristã a realidade não apenas de Deus, mas do tipo de Deus que ele é. Um ser pessoal, que nos ama, que interage conosco, faz milagres em nosso favor. Embora ele use as leis naturais, ele também é um ser sobrenatural, então as coisas podem... Olha que gostoso ter essa cosmovisão. Vem cá, vamos agora puxar a sardinha para essa cosmovisão bíblica, religiosa. Gente, isso extrapola. Quem quer acreditar apenas na ciência, a gente tem o respeito, a gente ama, mas ela limita e eu posso dizer que ela traz certa angústia, porque a pessoa vai ficar presa apenas nas leis da ciência, físicas ou naturais, descartando a hipótese de que Deus está junto disso, que ele é sobrenatural, né? E que ele nos ama, porque isso traz uma tranquilidade. Vamos pegar a questão que nós estamos vivendo dessa pandemia. Nós acreditamos que a ciência está trabalhando para ajudar numa solução, mas se nós não tivermos na nossa cosmovisão a visão de que Deus está junto, de que Ele está acima de tudo, nós não vamos ter paz. Não vamos ter paz. Né? Eu conheço uma pessoa da minha família, amiga, que está sofrendo por essa questão e realmente está sendo sofrido. Nós estamos vivendo muitas consequências desse mal que está cometendo o mundo, dessa epidemia, mas se eu não tiver junto da minha cosmovisão, a visão de que Deus é um Deus sobrenatural, que interage comigo, que me protege, eu fico meio perdida, eu posso chegar a ficar deprimida, porque eu não sei, eu só vou me agarrar em coisas que são palpáveis, assim, aos olhos humanos, mas ele é palpável sobrenaturalmente, dizendo, né? Então, o ensino dessa visão é especialmente pertinente em nossos dias, pois grande parte do mundo intelectual ensina, como eu disse, abertamente e sem nenhum arrependimento a cosmovisão ateísta e naturalista, afirmando erroneamente que a ciência sustenta essa cosmovisão. Então, vamos aprender, às vezes, né? É bom aprender até com essa garra, com essa força, que nós podemos também afirmar com toda a certeza, sem arrependimento, de que eu acredito nessa cosmovisão, de que Deus existe, Ele interage comigo, Ele é sobrenatural, Ele me criou, Ele vai me redimir, Ele já está me redimindo e Ele vai me levar para o céu. Olha, aí amplia, né, todo esse quadro. E aí vem mais questões aí na próxima lição. E a gente já entra naquela perguntinha da lição de segunda aí, né? Por que há algo em vez de nada? Interessante, né? Essa pergunta feita por esse homem aí, que eu não vou nem tentar falar o nome dele, é uma pergunta que faz a gente pensar, né? E a cosmovisão bíblica, é impossível ela existir sem nós termos um conceito de Deus em primeiro lugar e de um Deus criador, né? Se eu vou ter uma cosmovisão bíblica, a base de tudo é que Deus é o criador, é que Deus fez todas as coisas. Porque se eu tiro Deus como criador, eu derrubo todas os outros pilares, vamos dizer assim, né? Eu não tenho como associar
os ensinos, a visão bíblica, se Deus, em primeiro lugar, não é o Criador. E é exatamente isso que vem falando a lição de segunda-feira, né? Como que nós responderíamos essa pergunta? Por que há algo em vez de nada? E nós, como cristãos, dizemos porque Deus existe, porque Ele criou tudo. O que eu achei interessante é que essa cosmovisão de Deus como Criador, ela responde a todas as outras perguntas que a gente pode ter na vida. Imagina quão difícil deve ser você, a pessoa que não acredita em Deus como Criador, entender assuntos difíceis como, por exemplo, a morte, o sofrimento, a dor, né? As perdas. Então, essa cosmovisão bíblica, ela responde às nossas perguntas, às nossas inquietações interiores, ela nos dá esperança, ela nos dá paz, né? Então, é mais do que simplesmente eu ter um filtro através do qual eu passo as minhas informações, é algo que me traz um futuro, me traz um propósito na vida, né? E quando a gente olha esses textos aí, na pergunta número 2 da lição, né, nós vemos que porque há algo em vez de nada, respondendo a essa pergunta, nós vemos que porque Deus criou o mundo, porque Deus sempre existiu. E eu achei interessante no comentário que diz, né, nós não precisamos contar ou explicar como que Deus surgiu em primeiro lugar, porque nós somos incapazes de fazer isso, mas a gente simplesmente assume que Ele sempre existiu e Ele está lá. Então, a narrativa bíblica ela já começa com a introdução. Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Ele já existia. Isso não importa para mim, ser humano. E quando a gente pensa assim, nos coloca numa posição que é a posição correta, né? Que Deus é tão infinito e eu sou tão finita, tão pequena, que eu simplesmente aceito, né? E a gente sabe, né, depois que a fé não é baseada só nisso, porque ela é baseada, tem o aspecto da minha experiência com Deus, né? Deus, eu passo a acreditar em tudo que vem de Deus porque eu experimentei Ele na minha vida. Então, não é só o conhecimento intelectual, eu preciso ter essa experiência também. Mas aí nós vemos, então, Deus criou o mundo e Deus criou em 6 dias, né? E por isso nós devemos adorá-lo, nós devemos reconhecê-lo como nosso Criador. E além de não ser necessário fazer assim uma introdução à pessoa de Deus na Bíblia, o fato é que quando eu coloco Ele como Criador, como primeiro em todas as outras coisas, todos os demais ensinamentos da Bíblia vão fazer sentido dentro dessa cosmovisão de Deus como meu Criador, né? Então, a cosmovisão bíblica, em primeiro lugar, ela precisa enfatizar a importância da doutrina da criação. Não tem como eu ter uma cosmovisão bíblica se eu não tenho essa cosmovisão da existência de Deus e dele como o Criador. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tinha um aluninho de piano, acho que ele devia ter uns 6, 7 anos, e um dia na aula de piano, alguma coisa levou à conversa da criação, de Deus como Criador. E eu sabia que ele era cristão, mas na nossa conversa ali eu percebi que ele tinha uma mentalidade evolucionista. E foi a primeira vez que eu me deparei com essa diferença. Como que você pode ser cristão e ao mesmo tempo ter uma visão evolucionista do mundo, né? Assim como se Deus criou há milhões e milhões de anos e aí o mundo foi evoluindo. Era mais ou menos essa visãozinha dele, né? E eu tentei ali lidar com aquela criança, né? Tão pequena e já com essa cosmovisão distorcida. E eu percebi como que o inimigo é sutil. E a lição traz esse como um dos maiores perigos hoje, né? É pior do que você ser um ateu
que não acredita em nada. É você acreditar em Deus, mas ter essa cosmovisão evolucionista dentro da sua crença em Deus. Satanás, ele é tão sutil, né? Ele deturpa tanto as coisas que ele foi capaz de fazer isso. Então, você acredita num Deus, mas é um Deus que não tem o poder de criar em apenas 6 dias. E se você acredita num Deus assim, num Deus que é limitado pela nossa visão, né? Pela visão da ciência, vamos dizer assim, ele não vai ser um Deus capaz de me salvar, ele não vai ser um Deus capaz de me transformar. Então, não basta apenas a gente ter essa visão de Deus como Criador. Nós precisamos ter uma visão dele como o Criador e onipotente, supremo, isso. Que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é capaz de fazer tudo do nada, né? Alguém tem algum comentário? Eu queria falar uma coisa. E é tão interessante que por mais que nós tenhamos essa cosmovisão estabelecida, Satanás, ele está de olho nisso. E aí, muitas vezes, como eu disse, né, eu poderia colocar aí um quadrado, aí ali dentro eu vou colocando as pecinhas e vou formando. E aí, muitas vezes, ele vai pegando aqui, tira essa pecinha aqui, tira aquela pecinha ali, distorce, quebra um pedacinho, porque e com coisas que vão entrando. Então, eu assisto aquilo, eu leio aquilo, eu enxergo, e aí, sem perceber, a nossa cosmovisão pode estar sendo alterada. Então, é muito interessante percebermos isso, ter essa noção do todo e de que também as partes podem afetar esse todo, como o caso dessa criança, né? Não, mas o que foi que foi entrando diariamente ali que fez com que o todo da cosmovisão dele estivesse sendo afetado? Thalita? E é bem isso que vocês estão falando. Eu até coloquei aqui que a gente fala muito assim, conhecer quem é Deus, quem é Jesus. Mas a gente tem que conhecer a Deus e Jesus através da Bíblia. Essa é a nossa cosmovisão. É a Bíblia, né? É bíblico. Só que como que está acontecendo hoje? Ele é tão sutil que não só na questão da evolução, mas na questão da filosofia que está por trás também do conhecimento da Bíblia. Porque eu não sei quantos vocês estão ouvindo, né, e crescendo o número de pregações, tanto dentro da igreja, como fora, no meio cristão em geral, né, meio evangélico em geral, os nomes de tantos filósofos, como eles enxergam a Bíblia, substituindo a visão ali da Bíblia, né, até mesmo. Então, isso é um meio sutil de misturar a verdade com a mentira. Porque tem verdades ali, eu acredito na Bíblia, eu prego sobre Jesus, Jesus é isso, é aquilo, mas eu vou citar um outro autor para me explicar aquela passagem bíblica. Eu vou citar um outro autor que às vezes nem é cristão, né? Um outro filósofo de renome aí, né? Então, isso faz parte do quê? Da cosmovisão do que a pessoa está criando. Foi que a Adriana colocou. Se eu vou tirando pecinhas ali do que eu vou acreditando, não, isso daqui não é tão importante. Calma aí, mas como não é tão importante? A partir do que você está achando que não é tão importante? De onde você está puxando isso, né? Qual é a sua cosmovisão em relação a isso? Então, a gente tem que estar sempre atento, que tem que partir daqui da Bíblia. Só dando rapidinho um parênteses aqui. Hoje, essa semana mesmo, uma amiga me procurou. Ela é coach parental e aí ela começou a conversar comigo porque ela queria saber o que eu achava sobre a questão da obediência. Porque algumas pessoas questionaram ela dentro da profissão dela, né? Que o que menos querem que os filhos aprendam é a obediência. Porque não quer que os filhos obedeçam qualquer pessoa, mas sim que eles cooperem, que os filhos têm que cooperar com ela, mas não obedecer. E ela falou assim, olha, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu falei, olha, é realmente essa mudança da visão, né? Da cosmovisão. Vamos dar um nome mais bonitinho, né? Não, é o que está aqui, né? É o que está na Bíblia. Então, a nossa cosmovisão tem que ser centrada na palavra de Deus. Existem filosofias que trazem muitas coisas bonitas, mas nós devemos tomar muito cuidado com essa beleza exterior, disfarçada ali, na verdade, né? De um buraco que tem embaixo. E aí tem um buraco sem fim.
que está ali só simplesmente é uma camadinha linda. Então, nós temos que conhecer realmente o que está ali por baixo. Pode voltar, senão eu vou continuar falando. Eu achei interessante no finalzinho da lição de segunda-feira, a lembrança de que um dos propósitos do sábado é justamente nós relembrarmos a Deus como Criador, né? De todas as coisas que Deus, todos os princípios, de tudo que Deus criou, que Ele pediu para nós lembrarmos, é o sábado. Porque o sábado nos relembra que Ele é o Criador, né? E isso é algo que nós não podemos esquecer. Ele sabia que nós iríamos esquecer, né, como raça humana, porque o inimigo iria fazer isso. E a partir do momento que Satanás tira Deus como Criador, ele também tira o sábado, né? Ou a partir do momento que ele tira o sábado, ele tira Deus como Criador. Então o sábado é uma constante lembrança para nós de que Deus é o Criador e de que eu preciso, em tudo que eu estudar, em tudo que eu ensinar, em todos os conceitos que eu tirar, os princípios para a minha vida, eu preciso ter essa cosmovisão de Deus como Criador. Indo para a lição de terça-feira, eu achei muito interessante essa palavra filtro. A Adriana já falou antes aí, né? Que a cosmovisão é como um filtro. E a gente vai ver aqui, assim, um tanto na prática, na lição de terça-feira, como que isso funciona. Logo no início, nós temos um exemplo aí, né? Diz assim, por exemplo, um ateu olha para o arco-íris no céu e não vê nada além de um fenômeno natural. Para ele, não há significado diferente daquele que o ser humano decide dar. Por outro lado, alguém que vê o arco-íris a partir da cosmovisão bíblica não enxerga apenas o fenômeno natural, a água e a luz interagindo, mas também uma reafirmação da promessa de Deus de não destruir o mundo novamente com água. Não sei quantas professoras nós temos aqui, mas eu lecionei em 2 escolas adventistas diferentes e eu me lembro que quando a gente fazia os planos de aula, tinha uma coluna, né, que você colocava o conteúdo, tal, a metodologia, e lá no fim tinha assim, fé e ensino. Fé e ensino é o quê? É como você vai colocar a fé dentro daquele ensino que você está dando, dentro daquela aula. E no início, eu não entendia, eu dava aula de inglês e eu ficava pensando, nossa, como que eu vou colocar fé e ensino dentro da minha aula de inglês? E na verdade não era dentro do inglês que eu tinha que colocar, era dentro do conteúdo que eu estava ensinando naquele momento, né? E eu me lembro que na aula de cores, por exemplo, era o exemplo do arco-íris. E quando a lição trouxe essa ilustração aqui, eu me lembrei bem, né? Eu vou ensinar sobre o arco-íris para o meu filho. Então, eu vou explicar, né, a parte científica de como a luz interage com a água, e daí então surge o arco-íris. Quando eu faço essa explicação e eu fico nisso, eu não passei para ele a cosmovisão bíblica. E dá para a gente entender bem na prática, né, com esse exemplo. E às vezes, a lição traz aqui que eu preciso explicar, então, a partir da cosmovisão bíblica. Às vezes a gente até explica a parte científica e no fim a gente coloca a cosmovisão. Ah, mas lembra que foi Deus que criou o arco-íris. Mas não é isso. Isso não é cosmovisão bíblica. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Ensinar através da cosmovisão bíblica é partir da Bíblia, né? Eu conheci uma professora alguns anos atrás e ela é professora numa escola pública na periferia do Rio de Janeiro. E ela tem assim uma experiência maravilhosa. Ela falou que na sala de aula dela ela tem os 10 mandamentos na parede e tudo que eles estão ensinando, tudo que ela está ensinando, ela compara com os 10 mandamentos. E todas as aulas que ela vai dar, ela escreve o título no quadro negro, depois ela pega a Bíblia e ela fala, então hoje nós vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto. E depois de ela ler na Bíblia, aí ela pega o livro e ela fala, agora vamos ver o que os homens estão dizendo sobre esse assunto. E eu achei muito interessante isso na prática. Quando eu ensino os meus filhos algo, eu preciso partir da Bíblia, né? É igual a lente.
É igual o filtro, né? A lente do meu óculos. Os meus olhos estão atrás e eu preciso olhar o mundo por trás dessa lente. Então, a lente precisa estar entre eu e o conhecimento, né? No exemplo do filtro. Se eu vou dar uma água para minha filha beber e eu prefiro dar uma água filtrada, a água precisa passar pelo filtro primeiro antes de chegar no copo. Eu não posso dar o copo para ela e dar o filtro depois, né? Então, ensinar a partir da cosmovisão bíblica é eu ter esta visão antes de passar o conteúdo. Isso quer dizer que eu, como mãe, como professora, preciso ter essa cosmovisão. E quando eu ensino para os meus filhos, eu não estou apenas ensinando o conteúdo, eu estou ensinando a cosmovisão. Para que eles também tenham essa cosmovisão depois. Como que eles vão transmitir essa informação que eu passei para eles? Para os seus coleguinhas, ou né, quando eles crescerem na vida deles, para os próprios filhos. Então, aí a gente vê, né, como que a obra da mãe é importante, a obra dos pais como educadores é importante, porque eu não estou apenas ensinando o conteúdo, eu estou ensinando uma cosmovisão. Eu tenho um exemplo de tudo isso que a Ruth está falando na prática, né? As crianças, os meninos gostam muito de assuntos de terremoto, vulcão, enfim. Aí eu percebendo esse despertar deles, pensando na visão bíblica, a gente partiu da história de Noé, de que tudo era uma terra, é a Pangeia, né? E aí entra as placas tectônicas e o movimento das placas, e aí surgimento de montanhas e terremotos e vulcões. Então, nós partimos da história de Noé, do dilúvio, e chegou no assunto que era o interesse deles. O que a Ruth falou, né, de treinar mesmo a nossa mente para ter essa visão, essa cosmovisão, passar pelo filtro bíblico. Aí a gente torna-se prático a ideia de que estou educando meu filho a partir da Bíblia, né? Que ela é a primeira realmente na nossa educação, na educação dos nossos filhos. Eu acho interessante também o fator pergunta. Toda pergunta que a criança faz é uma aula. Toda pergunta. E eu estava lendo esses dias uma estatística que a criança faz no mínimo 100 perguntas por dia. Já pensou, mães? Isso, as que falam mais, as mais falantes, fazem até 200 perguntas por dia. Quantas oportunidades nós temos de responder, né? De ensinar durante o dia aos nossos filhos. E esse texto aí do Patriarcas e Profetas é muito interessante, que Deus sabia disso. E quando ele colocou o arco nas nuvens, ele falou, quando os seus filhos perguntarem, vocês vão ter a oportunidade de contar essa história. Depois nós vemos na experiência de Israel, né? Quando eles atravessaram o Jordão, eles construíram uma coluna. E Josué falou a mesma coisa para o povo. Quando os seus filhos perguntarem, o que são essas pedras? Vocês vão ter a oportunidade de explicar, né? Então, o ensino, ele é muito eficaz quando ele é feito em cima de perguntas, da curiosidade. Você está suprindo uma curiosidade que a criança tem. Só para a gente ir terminando aqui, esse filtro, que é tão importante, na lição 3 nos dá algumas dicas, né? Como nós trabalharmos isso na prática? Quais são alguns elementos desse filtro? E nesses textos bíblicos aí da pergunta 3, nós vemos que existem verdades que são fundamentais e que elas devem nortear o nosso ensino e a nossa cosmovisão. E quais são essas verdades? A guerra espiritual, em outras palavras, o grande conflito. O amor de Cristo e seu sacrifício por nós. A morte e a ressurreição. E a gente poderia acrescentar outras verdades. Tudo que eu for ensinar, de alguma forma, vai estar relacionado a essas grandes verdades. A Aline mencionou aí o aspecto da geografia, né? Qualquer assunto dentro da geografia que eu for ensinar, não tem como eu ensinar sem mencionar, com a cosmovisão bíblica, sem eu mencionar, por exemplo, o dilúvio ou a criação. Eu vou ensinar sobre erosão.
Não tem como eu ensinar sem falar, sem mencionar o dilúvio ou a criação, né? Na área de ciências, tudo que eu vou ensinar, por exemplo, sobre as células ou sobre o sistema imunológico, não tem como eu ensinar sem falar do pecado e de como o nosso corpo passou por uma degeneração, né, em função do pecado. Então, nós precisamos ter esses filtros, né, ou esse filtro sempre no lugar ali, na nossa mente, antes de eu abrir minha boca para ensinar algo, para que eu possa, então, estar passando essa cosmovisão para os meus filhos. Esse assunto é enorme, gente, não tem como a gente passar rápido, mas eu vou ficar quieta, porque tem muita informação importante que as nossas amigas vão passar aí também. Isso, sou eu. Nessa visão, então, de mundo, de cosmovisão, é muito importante nós termos em mente quatro coisas que determinam a nossa cosmovisão. A origem, então nós temos conhecimento de que nossa origem é criacionista, né? O que faz sentido à nossa vida, o significado, a moralidade e o destino. Porque vamos pensar o seguinte, nós temos aí a visão de que Deus, Jesus, é o nosso Criador. E nós fomos criados por Ele, mas agora nós vivemos num mundo de pecado, de dor, de sofrimento. Então, afinal de contas, por que Ele nos criou? Então, é muito importante nós sabermos o destino, né? O fechamento dessa história, que entra aí a história da redenção. A criação e a redenção estão muito ligados, porque Deus nos criou e não nos abandonou. Ele veio e nos redimiu, né? Então entra toda a história da crucifixão, da ressurreição e do que Ele faz hoje por nós. Jesus, ele continua sendo o centro da cosmovisão. E o fechamento é o que Ele vai fazer conosco, que nos restaurar e nos levar para um lugar onde Ele já está preparando, né? Então, pensando nesses 4 aspectos, a origem, nós sabemos. O destino, o fechamento dessa história, nós também sabemos, né? E aí o meio termo? O que vai nortear, então? É a questão moral. A moralidade, né? O que faz sentido para nós? Então, é importante nós sabermos sobre a lei, porque ela é um caminho moral de quem é Deus, né? Então, faz parte dessa cosmovisão entendermos tudo isso. A história da redenção, ela finaliza com todos nós vivendo num mundo perfeito, um mundo ideal, onde Jesus está preparando para nós. E o Evangelho eterno, que eu gostaria até de ler em Mateus 24, 14, diz assim, né? E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, o Evangelho do Reino é a volta de Jesus, né? Mateus 24 fala sobre os sinais, né, da volta de Jesus. Termos essa visão de que Cristo vai voltar muda como estou vivendo hoje. Ter essa visão. E nós sabemos que para o nosso povo, do tempo do fim, a visão de Apocalipse 14, ela se remete a este fechamento também. Vamos ler Apocalipse 14, verso 6. Inicia-se as 3 mensagens angélicas, que é para o tempo do fim. Olha como é importante nós sabermos sobre o tempo do fim, que é o tempo que nós vivemos, né? E passarmos isso para os nossos filhos e vivermos para nortear a nossa vida mesmo, né? Então, em Apocalipse 14, 6 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória,
pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o fechamento da história desse mundo tem a ver com o início, que é adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar, que é o Criador. Então, isso tudo faz parte da nossa visão, da nossa cosmovisão, né? O início e o fim. Eu lembro de quando eu fiz faculdade de farmácia, entrei numa faculdade pública e eu era bem jovenzinha e fiz amizade com 4 pessoas. Um era budista, os outros 2 eram ateus, evolucionistas. E era muito difícil ter assim a visão uniforme, né? Porque cada um tinha a sua visão. E nós montamos ali um pequeno grupo de estudo e eu orando pedi ao Senhor assim, Senhor, o que pode causar ali, semear a visão bíblica, a visão do Deus que eu creio. E eu fui levada a João 1, que é 1, de 1 a 14, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele criou todas as coisas. E ali, João 1, de 1 a 14, ele desmembra toda essa visão que nós acreditamos de Jesus como Criador, dele nosso Supremo Deus, ele que vai voltar para nos resgatar. E foi muito importante, a princípio, eles acreditarem que a Bíblia era a palavra de Deus. E a Bíblia dizia que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele criou todas as coisas. Para passarmos essa visão, a visão bíblica do que nós acreditamos, o primeiro passo é acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. O segundo passo é estudar a Bíblia, né? Para a gente passar a visão bíblica, a gente precisa de ter o conhecimento bíblico, né? E muitas vezes nós ficamos imaginando como que eu vou passar isso para os nossos filhos, né? E eu fiquei aqui pensando, gente, em formas práticas de passar a visão bíblica desse começo, meio e fim para os filhos. E uma das ideias que me veio foi fazer uma linha histórica de Gênesis a Apocalipse. Porque na primeira infância as crianças aprendem como? Eu vou ensinar a Melissa contando histórias de Noé, de Abraão, e aí é tudo muito solto, né? As histórias. Na primeira infância a gente vai jogando as informações, e ali com 7, 8 anos já conseguimos fazer uma linha que liga um ponto ao outro e já vai introduzindo toda essa questão moral, que você vai ver que o mesmo Deus de Noé é o Deus de Paulo, de Pedro, e o conceito se mantém o mesmo. A questão, os princípios morais continuam o mesmo nessa linha. E me veio a ideia de fazer também, usar a estátua de Nabucodonosor, né? Uma vez conversando com a Ruth, a gente teve com esse pensamento, né? Através da estátua de Nabucodonosor, você pode colocar ali, esse aqui começou aqui, né? A cabeça de ouro, e em qual tempo estava? E qual vai ser então o fechamento? Onde nós estamos? É muito importante na cabeça das crianças entender esse começo e para onde nós estamos indo, né? Qual que é o fechamento? E ainda outro artifício que eu vi na Bíblia que pode nos direcionar a introduzir essa cosmovisão para as nossas crianças é o santuário. O santuário. Porque no santuário nós vemos Cristo ali como Cordeiro de Deus, e depois nós vemos ali no lugar santo o pão da vida, a luz do mundo, a oração intercessória. Vemos ali, por fim, o lugar santíssimo e o papel que Cristo está fazendo hoje, né? Que é a intercessão. Qual é o papel que Cristo está fazendo hoje na nossa vida? E o fechamento que é a volta dele e a sua lei
na Arca da Aliança, né, como algo imutável. Então, nós podemos passar essa visão de várias maneiras para as nossas crianças. Precisamos apenas de estar com o espírito de oração mesmo e intencionais de que precisamos passar uma visão, porque se nós não formos intencionais, outras serão. O inimigo é intencional, né? E ele pode passar a visão deturpada numa faculdade, pode passar a visão deturpada por um professor que não é cristão, né? Por algum instrutor que não tem a visão que nós temos. Então, nós temos que ser sim, intencionais e incutir e exagerar, talvez, eu poderia dizer, nas informações do que Deus quer que temos, né? A visão que Deus quer que nós temos. Vamos passar adiante aí, eu acho que me delonguei muito. Não, muito bom, Aline. Pode falar, é a Adri, quer falar? Não, eu só ia comentar aqui, dentro de todo esse arcabouço aí, Thalita, eu quero ouvir o que tem a ver a questão da adoração, né? Será que você pode falar algum aspecto disso? Como é que tá aí? Né? A adoração em relação à lei de Deus, né? Então, a Aline já falou aí da redenção, né? Já deu aí um panorama. Agora a gente parar para pensar aqui da lei de Deus, né? Eu achei bem interessante essa história que foi colocada aqui no começo, né? Que o filósofo foi chamado ali para acabar um pouquinho, né? Ali com a abolição da pena de morte, né, para ele escrever sobre isso. Mas o que ele fez, né, não foi só acabar com o sistema penitenciário, mas sim com a libertação dos prisioneiros, né? E aí ele fala assim, por quê? Né? Por que aconteceu isso? Porque o contexto em que eles estavam vivendo da abolição, né, penitenciária realmente do sistema da abolição da morte, eram construções humanas, né? Então ali simplesmente não era a construção de Deus. Então, gente, o que eu tenho aqui para falar para a gente conseguir compreender aqui? Deus é o soberano. Deus, se a gente segue a Deus, a gente está palpando, está caminhando em caminhos corretos. Quando Deus vai lá e coloca a sua lei, quando Deus vai lá e mostra a sua lei para nós, não é porque ele está sendo simplesmente colocando para a gente temê-lo, para a gente ter medo, para a gente respeitá-lo, né? Ele está colocando ali a sua lei por amor. Aqui é moral, né? Aí tem vários textos aqui falando. E olha que interessante, quando a gente lê esses textos, a gente não lê uma consequência que vai acontecer se você não seguir a lei de Deus. A gente lê esse texto mostrando quem é Deus. O amor de Deus, como nós devemos amar a Deus de todo o coração, né, de toda a sua alma, né? Ele é o único Senhor, né, de todo o nosso entendimento. E aí na lição dos professores vem algo assim muito lindo que para nós mães, pais, né, e todos nós professores também é algo muito importante, que é a questão da consequência. Você educar, a gente sabe que existe causa e efeito. Tudo que a gente faz existe uma consequência, mas o que a gente tem que entender é o seguinte, a causa primeiro e depois vem a consequência. Por que eu devo obedecer os 10 mandamentos? Por que eu devo ensinar os meus filhos a obedecer os 10 mandamentos? É porque se você não obedecer, você não vai para o céu. É porque se você não obedecer, olha, coisas terríveis podem acontecer com você. Se você matar, você vai ser preso. Sim, realmente vai acontecer isso. Existem as consequências naturais. Mas o princípio, né? E aí entra o que a Ruth falou, né? A gente partir ali, né? Uma outra coisa que a gente vai ver por trás. O princípio de nós obedecermos à lei de Deus, que é uma lei moral. E é até interessante que eu não sabia. Ele fala aqui que a palavra a raiz, né, não é somente mandamentos, né, mas sim a questão de palavras, né, é uma palavra de amor para Deus. 10 mandamentos são palavras de amor. Ensinar para os nossos filhos e nós compreendermos que são palavras de amor para nós,
que Deus ali nos 10 mandamentos, ele está mostrando o seu amor por nós. E que é simplesmente a gente entender os 10 mandamentos, é você entender a cosmovisão de Deus, a cosmovisão bíblica de Deus. E não é assim, eu vou obedecer porque eu vou ganhar tal coisa. Eu vou para o céu se eu obedecer. Não. Eu vou obedecer porque eu amo a Deus, eu quero segui-lo. E eu sei que Ele quer melhor de mim, né? Eu sei que os planos dele são muito melhores do que eu imagino. E aí, quando as pessoas começam a debater os 10 mandamentos, a lei moral, né? O que é moral, né? A gente vê hoje em dia, eu estava vendo esses dias, acho que até cheguei a comentar algum dia sobre isso, que saiu um senhor de acho que 60 anos, mais de 60 anos, que ele não se sentia nessa idade. E então ele estava entrando na justiça porque ele queria mudar o RG dele. Porque o RG dele, quando ele ia para algum lugar, ele queria entrar em determinados locais que eram mais para jovenzinhos, e que tinha às vezes determinada idade, era barrado. E também por questão do emprego, porque ele não podia ter algum emprego por conta da idade. E ele falava, não, eu não me sinto com essa idade, então eu quero mudar. E, gente, estava correndo isso na justiça, e muita gente defendendo ele, achando que não, realmente ele tinha esse direito. E aí eu me lembro que na rádio que eu estava ouvindo, né, um monte de filósofos até ali debatendo, né, essa questão. E aí foi levantada até a questão da sexualidade. Como em alguns países está tendo tanto essa abertura de você escolher a sua visão, o que você quer ser, que aí está sendo permitido. Sim, a pedofilia é permitida. Por quê? Porque ele escolheu. Se ele escolheu e a criança aceitou, não tem problema nenhum. Vocês entendem como que isso vai puxando uma coisa, vai puxando outra? Casamento com... Tem os nomes que eu me esqueci agora, mas casamento com objetos, né? Existe, tá? Até tem leis em alguns países, na Europa, né? Que está deixando acontecer isso. Não, você quer casar com uma lâmpada, você vai casar com uma lâmpada. Sabe, uns negócios assim que não dá para entender. Por quê? Porque é a cosmovisão da pessoa, como isso é importante. Às vezes a gente para pensar, né, que realmente essa questão da cosmovisão, como trouxe a lição, não é tão importante, mas é. E cada vez, esse fim dos tempos, está ficando mais forte ainda a gente conseguir entender qual que é a minha visão. Você vai ter que tomar um posicionamento. Qual é a minha visão? Onde que eu estou baseando ali a minha visão? E a lei moral é uma base muito forte. É uma base muito forte, porque ali a gente sabe que está o sinal de Deus, que é o sábado, como a Aline já colocou aqui, que puxa para a criação, porque é o memorial da criação, e que nos leva para a redenção, como a Aline falou. Então, aqui, os 10 mandamentos é nosso fundamento. E essa palavra fundamento está sendo cada vez mais discutido. Por quê? Porque as pessoas querem se fundamentar, né? Tem aí as filosofias por trás dos fundamentos de tantos filósofos, mas o fundamentalismo, acho que vocês já ouviram muito essa expressão, né? É aquilo que você está ali, né? Não, só penso nisso, então ali os fundamentalistas são aqueles que realmente têm um fundamento muito arraigado. E de certo ponto, nós somos fundamentalistas se nós temos essa cosmovisão bíblica dos 10 mandamentos e da Bíblia em geral. Então, a escolha de nós, né, realmente decidirmos e entendermos qual é o motivo de eu estar seguindo a Bíblia, qual é o motivo de eu estar na igreja, qual é o motivo de eu ter a lei de Deus como uma lei realmente para mim. Esse motivo tem que estar baseado nos princípios corretos, que é o princípio do amor a Deus, do princípio da fé em Deus. Bom, aqui no estudo de sexta-feira, deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha aqui. Aqui fala que no finalzinho, se educar é restaurar em nós a imagem de Deus, tanto quanto possível nesta vida, então mesmo no nível mais fundamental, a lei de Deus deve ser mantida,
à luz do exemplo de Cristo como código moral que nos mostra o que é realmente bom aos olhos do Pai. Olha que lindo! Se nós somos restaurados, né? A missão da educação é restaurar a imagem do ser humano a Deus. A lei moral é a visão de Deus. Então a gente já tem o caminho, né? A gente já tem aqui o caminho. E no finalzinho aqui no estudo de sexta, para encerrar, diz algo que a gente tem que entender muito. Fala assim, ó, que... Cadê aqui? Além disso, como dito anteriormente, mas que vale a pena repetir, não existe uma perspectiva neutra. Toda vida, toda realidade é vista através dos filtros da cosmovisão de alguém, seja ela considerada ou não de modo convincente e sistemático. Portanto, é essencial que a cosmovisão bíblica forme o fundamento de toda a educação adventista do sétimo dia. A gente fechou. Não existe meio termo. Todo mundo, os seus amigos, os seus filhos mesmo, né? Não tem a cosmovisão ampla que você tem. O seu esposo pode ser que não tenha também. Então, cada um tem tá ali, tem um filtro. E quando você vai conversar com a pessoa, a gente tem que entender, tem que tomar cuidado com as sutilezas, né? Com as filosofias que vão entrando de todos os lados, mesmo que se use a Bíblia, a palavra de Deus, mesmo que se use a própria lição da escola sabatina, o espírito de profecia. E para nós não sermos enganados, gente, eu falo mais uma vez, nós temos que estudar. Isso que a gente está fazendo aqui é essencial, mas a gente tem que estudar por nós mesmos. A gente tem que ir à Bíblia, à palavra de Deus, ao espírito de profecia todos os dias. Por quê? Porque senão facilmente as pessoas vão colocar a cosmovisão delas em nós. E aí a gente vai acreditando, vai vendo ali as coisas, né? Então é tão importante nós mesmos estudarmos a palavra de Deus. Aline, pode falar, Aline. Eu ia comentar que a lei de Deus, mesmo antes dela ser escrita em tábuas de pedra, ela já era exercida na prática. Porque se a gente vê Adão e Eva, a história, né, toda antes ali do povo de Israel, a essência já era cumprida, né? Adoraram um Deus verdadeiro, ter somente Ele como único Deus, a reverência, a questão de não dizer o nome de Deus em vão, né? De viver o único Deus verdadeiro, né? Adorar só um Deus. Então, a santificação do sábado, nós vemos que a lei moral, como nós a entendemos, Deus só tentou ali deixar mais sistematizado, talvez, né? Mas a essência é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, quando eu não mato, não adultero, não cobiço, eu estou amando ao próximo. E é essa a essência que nós temos que ter e passar para os nossos filhos. Porque não é um quadro com 10 regras com não, não, não. É a essência, né? Deus quer tanto que nós o amemos e amamos ao próximo, que como que eu vou amar alguém e matá-lo? Ou falar mal dele? Como que eu vou amar alguém e cobiçar a bênção dele, né? Que Deus deu para ele? Então, é essa a essência que nós precisamos passar para que nossos filhos tenham a visão correta do que a lei é uma coisa de amor, né? É um retrato do nosso Deus, como Ele quer que nós o amemos e amemos ao próximo. E sexta-feira também, Thalia, eu queria ainda aproveitar mais uma observação. A primeira pergunta diz assim: existem exemplos na história em que sistemas inteiros de educação foram muito destrutivos. Você consegue pensar em algum exemplo? Eu queria que entre nós, né, que estamos discutindo, ver vocês têm aí algum exemplo de um modelo destrutivo? Eu lembro aqui do modelo jesuíta. Você tem alguma coisa aí, Ruth, para alguém lembra aí de um modelo destrutivo? Eu sei que... O que eu penso, né, Aline? São vários modelos, não digo modelo, mas
são vários jeitos, né, que foram mudando ao longo da história de se ensinar, né? Então, eu até coloquei esses dias aí, no post lá no Instagram, o Lorenzo a gente estava aprendendo aqui sobre a história de José e puxou especiarias, e de especiarias, à noite, ele foi falar com meu esposo, e meu esposo falou que ele foi mostrar o cravo, foi mostrar a canela, né? E aí meu esposo falou assim, você sabia que foi por isso que houve o descobrimento do Brasil? E aí começou já a falar de história, né? E aí eu fiquei realmente pensando, né? Nossa, ele ficou tão vibrante em ali aprender história. E eu falei, gente, eu não me lembro nada de história. Por quê? Porque eu fui ensinada com o complete. Com a complete, assim, eu tinha que decorar aquele monte de dados, né? Decorar o texto e tinha que ser de acordo com a frase ali escrita. Então, o modelo de educação, ele foi destruído ao longo e foi se colocando manias, sei lá, jeitos de ensinar, né, para as pessoas aprender que não é a maneira correta de Deus, né? Então, eu não sei se eu vi um método, né? Ali eu não sou muito bem de história, não, mas eu não sei se houve um método só além do jesuíta, mas a partir dessa mudança houve vários caminhos e aí seguiu, né? Aí foi destrutivo. Eu acho que são essas pecinhas, né? Essas pecinhas que vão sendo distorcidas ao longo de todo um... Existe uma cosmovisão bem estabelecida, e aí essas pecinhas no meio de tudo que vão contribuindo para essa destruição, né? Então, talvez não seja um modelo específico, mas várias situações, né? Ao longo da história e de tudo que a gente já viveu educacionalmente falando, né? No capítulo 26 do livro Educação, né? Aquele capítulo Métodos de Ensino, ele traz justamente isso, né? Quais são algumas coisas, e menciona inclusive a memorização que a Thalita falou aí, né? Quais são algumas coisas que são destrutivas, né? No ensino. Interessante a gente dar uma... Gente, só... Pode falar. Quem quer falar? A Adri? Não? Então a gente já vou continuar aqui. Tempo já. Eu iria comentar sobre a questão da adoração. Mexeu muito comigo. Eu sei que o tempo já está estourando. A anfitriã derruba e a reunião, se for o caso. Mas eu teria que falar sobre esse aspecto. Mexeu muito comigo essa semana, essa questão da adoração. Porque a gente fala muito, né, de mostrar quem é Deus. Nossos filhos precisam entender essa cosmovisão. Mas nisso tudo existe a adoração. A adoração está envolvida no processo de educação. Está nesse processo de entender isso. Eu acho que não dá para a gente entrar em detalhes agora por conta do tempo, mas pense aí você, o que tem a ver a adoração com isso tudo, né? O que tem a ver você entender a Deus, entender o que Jesus fez, mostrar para os filhos, mostrar para as pessoas, para o marido, quem está com a gente na nossa vida, por meio da nossa vida, que eu adoro a um Deus que me criou e que vai me restaurar, né? E vai me levar para o céu, vai restaurar, né? Essa redenção. Então, essa adoração, e talvez a hora que os nossos filhos caírem a ficha, né, nessa questão de como essa lógica, né, de adoração, de criação, de redenção, a adoração ela vai estar envolvida, não tem como não adorar um Deus que fez tudo isso, que criou e que deixou todos esses argumentos bíblicos, deixou a Bíblia, deixou tudo isso pronto. Como não adorar esse Deus? E como o inimigo tem destruído essa questão da adoração também nesse processo educacional. Dando um outro conceito, né, Dri, sobre a questão da adoração, né? A adoração como um lado emocional, né? Como você sentir, né? E não como algo que você vai fazer para Deus, né? Mas é você mesmo recebendo a adoração, entre aspas, né? Reconhecer os sentimentos. Reconhecer, né, quem é esse Deus, que Deus é esse. Então, se a hora que a ficha cai, esse Deus é isso. Ele fez isso, como eu não adoro esse Deus? Como não adorar? Talvez esteja aí o sucesso da nossa educação, quando falo em questão de pais e filhos. Quando a gente percebeu nosso filho querendo adorar esse Deus, isso aí é sucesso educacional, mais do que ele aprender, decorar, estudar. É a hora que ele reconhecer e querer sentir vontade de adorar esse Deus, né? Isso faz parte, né, desse processo. Isso traz muita paz para a gente, porque, de certa forma, simplifica
a educação, porque eu não tenho que chegar com um excesso de conteúdo, né? Eu tenho o meu objetivo final é mostrar quem nós adoramos e por que adoramos, né? Essa semana, a minha filhinha de 3 anos, ela me chamou falando assim, mamãe, eu criei um cantinho de oração. E aí a gente foi lá no jardim, era no meio de umas florzinhas, ela falou, vem orar comigo. E eu fui, nós oramos e foi lindo. Ela fez uma oração que assim me emocionou, porque ela falou, Senhor, nós te adoramos, nós adoramos, Senhor, porque o Senhor fez as florzinhas e adoramos. Então, assim, as crianças estão suscetíveis a ter esse contato e essa comunhão com Cristo, né? Nós precisamos de vivenciar isso e elas vão aprender a adorar esse nosso Deus maravilhoso, a quem nós amamos e queremos tanto que volte, né? Com certeza, amém, amém. Só um detalhezinho para também a gente encerrar aqui nessa questão da cosmovisão, que é muito importante a gente ter a cosmovisão do tempo que a gente está vivendo hoje. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo profético. A cosmovisão de quem nós somos é algo profético. Nós temos uma missão, né? Então, quando a gente olha para o mundo, coronavírus, tudo que está acontecendo, né? Debate político, né? Tão crescente, né? Você é de direita, você é de esquerda, né? As pessoas cada vez mais se mostrando do que linha que é, né? E até querendo tomar partidos, né? Cristãos mesmo querendo tomar partidos por si. Nós temos que entender isso no contexto bíblico. Tudo é um contexto bíblico. Por que está acontecendo isso? Vamos voltar à Bíblia, vamos estudar Apocalipse, vamos estudar Daniel, vamos estudar história, né? E aí a gente consegue entender, ter uma visão de mundo. Quando a gente vai lá assistir um jornal, quando a gente vai lá ler um jornal, uma notícia, aí a gente está colocando filtro, né? E colocando, olha, isso está acontecendo, por quê? Por causa disso. Então, por isso que eu falo mais uma vez, é importante nós estudarmos. Vamos estudar a Bíblia, vamos entender qual é a nossa cosmovisão. Dri, pode ir aí. Eu não, é a Aline que apareceu aí. Aline? Ela aparece. Aline que vai encerrar. Vamos fazer, então, uma oração para finalizar, né? Tá sendo, assim, maravilhoso esse estudo, já foi 1 mês. No próximo mês a gente vai ter uma convidada especial também, que é a autora da Meditação da Mulher, né? Do ano que vem. E nós vamos estar aí continuando por esse trimestre. Quem sabe não faz disso um projeto aí por longo tempo. Nós temos agora, a Ruth e as meninas criaram ali uma página, um canal, né, no YouTube, que algumas pessoas têm perguntado, né? Ficou gravado? Então a gente está gravando e deixando disponibilizado lá. O nome é Entre Elas. Eu coloquei o link no... Já colocou aqui no chat, né? Uhum. Tá bom? E então vamos convidar nossas amigas para participar conosco. Tem sido um enriquecimento espiritual muito grande, né? E a gente começa o sábado com Empoderadas do Espírito Santo. Vamos então fazer uma oração? Amém. Amém. Santo Deus, nosso eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos com o coração tão alegres, porque nós entendemos um pouco mais qual é a visão do Senhor para nós. Percebemos que o Senhor olha de onde está e vê tudo como nós vivemos, de como nós fomos criados e qual pode ser o nosso destino. A sua visão, Senhor, que a sua visão possa ser a nossa visão. Precisamos de eliminar as arestas que as visões do mundo já vieram e tentaram nos deturpar, mas somente contemplando a Cristo e a Ti podemos ser purificados e ser restaurados à imagem do Senhor. Restaura em nós e em nossos filhos a Tua imagem, Pai. Que possamos ter os olhos abertos para entender que somente a Tua palavra é a fonte segura de educação.
que hoje possamos, nesse dia de adoração, refletirmos sobre como o Senhor foi maravilhoso ao enviar Jesus para nos salvar, para nos criar, para nos salvar, para nos redimir e também para nos resgatar e viver eternamente no céu. Queremos te adorar e queremos ter nossa mente firme nos princípios que o Senhor ensina. Nos ajude, ó Pai, a passar isso para nossos filhos também. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.